Olá, eu sou a Priscila e você está no De Frente com o Mal. E hoje nós vamos conhecer a história de Tiffany Valliant. Mas antes de contar a história, eu quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo que sair por aqui. E também, se quiser e puder, deixar um comentário para o YouTube saber que você gostou do vídeo. Então vamos para a história. Tiffany era descrita como uma jovem alegre e ela tinha acabado de ganhar uma bolsa para jogar vôlei no primeiro ano da faculdade, o que não é algo muito fácil de se conseguir. Mas infelizmente a vida da Tiffany foi interrompida precocemente. Seu corpo foi encontrado a 6 quilômetros da casa onde ela morava, onde um trem a atropelou. O Departamento de Trânsito de New Jersey, que é onde a Tiffany morava, alega que ela se jogou na frente do trem, mas a família não acredita nisso e espera um dia saber o que realmente aconteceu com a Tiffany. Então agora vamos conhecer os detalhes dessa história. No dia 12 de julho de 2015, a Tiffany e os seus pais foram em um churrasco do primo deles, onde a Tiffany voltou para casa sozinha à noite. Às 21h15, uma amiga da Tiffany ligou para a mãe dela pedindo para a Tiffany ir para casa. E chegando lá, ela estava gritando, surtando, dizendo que a Tiffany tinha usado o cartão de crédito dela, mas a Tiffany negou que tivesse usado. Mas quando a amiga foi embora, ela confessou para a mãe que realmente tinha usado, o que a mãe achou estranho, já que ela havia ensinado para a Tiffany que esse tipo de coisa é errada, e ela falou que iria contar para o pai dela, e a Tiffany ficou lá fora e a mãe entrou, mas quando a mãe saiu com o pai, a Tiffany já tinha sumido. Eles procuraram pela Tiffany incansavelmente. Eles sabiam que se ela tivesse passado por ali por perto, alguém teria visto ela, já que ela tinha 1,90 de altura, ela era bem alta. E como eles saíram logo em seguida de casa, sabiam que ela não poderia ter ido muito longe. Então eles tentaram ligar para pessoas, mandaram mensagens para ver se alguém tinha visto a Tiffany, até que em um momento o pai encontrou o celular da Tiffany jogado ali no chão. Eles acharam isso muito estranho, porque a Tiffany nunca desgrudava do celular. Ela levava o celular até mesmo para tomar banho, então ela nunca teria deixado o celular ali. Então o pai da Tiffany lembrou que ali na trilha da floresta tinha uma câmera e olhando as imagens eles viram que a Tiffany estava passando ali, caminhando tranquilamente, apenas 1 minuto antes deles passarem ali procurando por ela. Então eles resolveram chamar o tio da Tiffany para ajudar, né, nas buscas. Ele até pensou que talvez a Tiffany poderia ter ido na casa da avó, porque ela mora ali perto, mas chegando lá na casa dela, a Tiffany não estava. Eles procuraram em outros lugares, mas alguma coisa dizia que eles deveriam procurar em um lugar ali próximo que tinha os trilhos do trem. E quando eles chegaram lá, encontraram a polícia, estavam falando que havia uma mulher que havia sido atropelada por um trem. O tio perguntou pro policial se eles tinham visto ali uma moça de 1,90 caminhando por ali, e o policial falou que não, mas falaram que havia uma mulher atropelada e pediram para que identificassem o corpo, e infelizmente era o corpo da Tiffany. No dia seguinte, no dia 13 de julho de 2015, foi noticiado que uma moça havia tirado a sua própria vida se jogando nos trilhos do trem. Então, ou seja, com menos de 24 horas do acontecido, eles já saíram falando qual foi a causa da morte sem ter certeza. Sem ter certeza porque, no caso, eles não fizeram uma investigação, porque o Departamento de Trânsito não tem, digamos, competência para fazer esse tipo de coisa. Então eles resolveram contratar um advogado para abrir, os pais da Tiffany, né, para abrir uma investigação por conta própria. Então eles foram atrás dos registros do Departamento de Trânsito de New Jersey para poder ver se poderia confirmar o que eles realmente disseram, mas pelos relatórios a causa da morte que eles determinaram não estava muito certa. Haviam 2 testemunhas do acidente da Tiffany, que
Era o maquinista e um outro ali, um assistente. E eles disseram que a Tiffany realmente havia se jogado na frente do trem. Mas 6 dias após o acontecido, um dos engenheiros mudou a sua versão sob juramento e deu uma versão totalmente diferente da versão do dia lá do acontecido. Ele falou que estava conversando com a outra pessoa, no caso, a quem estava conduzindo o trem, e disse que estava de costas e não viu o que aconteceu. Então, deixando de lado o depoimento de um dos maquinistas que disse que não viu o que aconteceu, eles perguntaram para o outro. E aí ele disse que só viu a pessoa no momento em que o trem estava mesmo em cima dela. 10 dias depois, ele deu um novo depoimento e disse que viu alguém a 1 quilômetro, depois a meio quilômetro, e que realmente a pessoa se jogou. Mas aí ele foi a única pessoa que viu, mas deu versões diferentes para o acontecido. Mas mesmo com essas versões diferentes, inconsistentes, o Departamento de Trânsito ainda defende as alegações dele, dizendo que tá certo, que a pessoa pulou mesmo na frente do trem. Uma perita avaliou os registros do trem através de uma caixa preta que existe ali, que faz os registros. Pelo tempo que demoraram para buzinar e frear, não faz sentido que eles tivessem enxergado a pessoa tão antes assim. Então a teoria é que ele tenha ficado em estado de choque e não tem conseguido se lembrar muito bem do que aconteceu. E o local não foi tratado como uma cena do crime. Eles não fizeram uma investigação para ver se havia acontecido um homicídio ali naquele lugar. Nem ao menos fizeram uma autópsia completa do corpo. O exame toxicológico dela não deu nada, não testou positivo para drogas, nem para álcool. Então, assim que o exame toxicológico saiu, eles deveriam ter mudado a causa da morte para indeterminada. Logo depois, o corpo da Tiffany foi cremado e impossibilitando assim de fazer uma exumação posterior. Quando a Tiffany foi encontrada, ela estava apenas de lingerie, de top, bem diferente de como ela estava quando saiu de casa. Ela estava de shorts, uma camisa, uma faixa no cabelo e um tênis. E isso levanta a hipótese de que ela poderia ter sido violentada e ter sido jogada ali naqueles trilhos do trem. É dito que a Tiffany estava muito bem, estava numa fase muito boa da sua vida, estava feliz, apesar de ter terminado um relacionamento com uma outra moça. Não foi um término ruim, elas continuaram com uma relação boa. Ela até falou que estava feliz em uma rede social dela. Pra gente ter uma noção de como a cena foi negligenciada, quando a família voltou ali no local do suposto acidente, haviam ainda pedaços do corpo dela. Os sapatos e a faixa que ela estava no cabelo foram encontradas a mais ou menos uns 3 quilômetros ali da cena. E o que chama atenção é que os sapatos estavam posicionados em uma posição meio estranha. Então eles chamaram o Departamento de Trânsito de New Jersey para ver se eles davam alguma explicação, falavam alguma coisa. Mas eles só tiraram fotos ali do local, embalaram os objetos e nunca mais falaram nada sobre o assunto. Em volta do trilho tem muito cascalho, muita pedra, até mesmo vidro. Então, se ela tivesse caminhado por ali, os pés dela estariam bem machucados, o que não foi o caso. Os pais chegaram a pagar um exame de DNA, mas o prazo de custódia já havia passado, então de nada adiantou. E até agora eles não encontraram os shorts da Tiffany. Existe também a possibilidade de que o corpo já estivesse sangrando antes do impacto do trem, mas nenhum exame foi feito. O relatório da perícia fala sobre cortes nos braços e nas pernas. Os membros não foram arrancados no impacto, eles foram cortados. Isso só poderia ter acontecido se ela já tivesse deitada ali nos trilhos do trem e não se jogado como foi afirmado. Em 7 de novembro de 2016, um senhor apareceu falando que tinha informações, que ouviu ali os funcionários que trabalhavam para ele falando sobre o caso da Tiffany. Um deles falou que ouviu uma discussão e depois alguém foi buscar a Tiffany. Eram 2 mulheres e um homem em um carro. É dito que eles a levaram para um local isolado, tiraram suas roupas, apontaram a arma para ela e a humilharam.
Mas ao questionarem esses homens, eles disseram que não sabiam de nada e que nem havia a possibilidade de homicídio. Os pais suspeitam de que ela tenha sido chamada em algum lugar da trilha, porque nas imagens a gente até pode ver um farol de um carro se aproximando dela. E logo depois desse momento, ela sumiu. A família não acredita que ela tenha caminhado pela trilha. Ela acha que esse carro que se aproximou era de alguém que ela conhecia. E aí ela entrou no carro por isso, e quando ela entrou, jogaram o celular dela pela janela. Isso explica porque o celular dela estava jogado ali no chão. A Tiffany pode ter sido ferida ou até mesmo morta. E para se livrar do corpo dela, eles colocaram ali no trilho do trem para simular que ela mesma havia se jogado, evitando assim uma investigação por homicídio. Essa hipótese também justificaria aquela poça de sangue no trilho do trem que não foi investigada. O governo não se envolveu, alegando que o caso era de responsabilidade do Departamento de Trânsito de New Jersey, uma empresa que não tem a menor experiência em fazer investigações desse nível. E assim, o mistério envolvendo a morte de Tiffany continua e a família aguarda respostas. Bom, então por enquanto é isso. Esse foi o vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau!